Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus. Já deu bom dia para o Senhor. Vamos primeiro dar um bom dia ao nosso Deus. Fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, queremos te saudar com um bom dia. Queremos convidar a tua presença neste lugar. Queremos falar contigo, Senhor. Quero que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Bom, Estevão diante do Sinédrio. Ontem nós começamos a falar e hoje eu quero dar continuidade falando sobre Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. As pessoas ali, aqui no capítulo 8 em diante, fala sobre isso. As pessoas tentaram de tanta forma persuadir Estevão, tentaram inventar, criar histórias dizendo que ele estava contra Moisés, contra as leis de Moisés, contra as leis de Deus, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E olha só, aqui lá no finalzinho fala o seguinte, no versos 15, fala que todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Ele tinha tanta sabedoria para falar que ele não se escondeu. E ele não hesitou em falar. Começou a falar do Espírito Santo. Começou a falar do poder do Espírito Santo. Começou a falar daquilo que Deus revelava para ele. E a defesa dele vem lá no verso 7, fala o seguinte. E Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e ele disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Então Abraão saiu dos cadeus e foi morar em Harã. E dali a morte do seu pai, Deus o trouxe para que esta terra em que vocês estão morando, nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. Ou seja, ele já começou a falar das obras do Espírito Santo, daquilo que Deus tinha começado a fazer. Aí, posteriormente, ele fala de Isaac: castiguei também ainda a nação, qual for escravo, e depois disso saí a minha servidão, e me servirão neste lugar. Então deu aliança, circuncisão, Abraão gerou Isaque, circuncisou ao 8º dia, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Aí depois ele conta a história de José, conta a história de Moisés, e assim, a defesa dele é tão grande, é tão imensa. Eu quero falar uma coisa que é muito importante, que é muito óbvia nessa mensagem, é que Estevão, ele estava pronto para partir para a glória. Ele era um homem cheio de Espírito Santo, ele foi um daqueles 7 convocados pelos sacerdotes, pelos apóstolos, por conta daquela questão de divisão. Ele foi um daqueles, aquilo que eu falei ontem, ele foi um daqueles, e ele era um homem cheio do Espírito Santo, muita sabedoria, Deus usou tremendamente. O rosto dele brilhava como um de um anjo, as pessoas olhavam para ele e viam. Aí ele começou a falar, porque as pessoas ali queriam fazer de tudo, queriam provar, fazer de tudo que provasse o contrário, que ele não estava falando do Senhor, que sim, ele estava blasfemando contra Deus. Os religiosos, os homens da lei, os conhecedores, né? Mas ele tinha um conhecimento maior, que é chamado presença do Espírito Santo. Quando você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, você não se cala, você está disposto, porque você coloca para fora tudo que está dentro de você. Você exerce o Espírito Santo, você evolui aquilo que está dentro de você. Então o Espírito Santo de Deus, ele traz revelação, que chama-se o entendimento da sabedoria, é algo que vem além daquilo que nós conhecemos. Isso chama-se revelação. E o Estevão estava cheio da presença de Deus, cheio de poder, para poder colocar para fora. E às vezes acontece muito com a gente, né? Nós temos muita coisa, muito conhecimento, e temos também o poder. Que é o poder? É o conhecimento além daquilo que nós conseguimos ter. O poder, ele vem de Deus, o empoderamento, a capacitação, a presença do Espírito Santo que age em cada um de nós e que faz fluir e transbordar em outras vidas.
Eu creio que aquela Estevão, logo lá e consequentemente, eu falei a história dele aqui, é muito longa, ele morreu apedrejado. Aqueles pecadores, eles não foram igual aqueles pecadores da prostituta que Jesus falou, aquele que nunca errou que atira a primeira pedra. Não, aqueles pecadores estavam dispostos a tirar a pedra, porque eles eram errados. Eles estavam todos errados e mesmo assim sabia que Estevão era um homem de Deus, mas aquela profecia precisava ser cumprida. E uma coisa que eu quero falar que é muito mais importante: Estevão estava pronto. Ele estava pronto a morrer por Cristo. É tanto que ele se ajoelhou e entregou o espírito dele a Deus. Na hora ele fez uma oração entregando ao Senhor. Aí eu pergunto nessa manhã: você está pronto para a vinda de Jesus? Você está pronto? Jesus viesse agora para te levar. Você está pronto? O que precisa ser feito? Né? Está disposto a falar de Jesus até a morte? Às vezes a morte que Deus quer que nós tenhamos aqui não é uma morte física, é uma morte espiritual. Uma morte física, mas uma morte que a gente consegue morrer para nossas vontades, para aqueles desejos que nós queremos tanto, aquelas coisas que queremos tanto, e fazer a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos abençoa, Ele nos transborda. Ei, essa vida aqui é passageira, mas a vida daquela onde Jesus quer nos levar, ela é eterna, dura para sempre. Amém? Então é isso aí, deixa essa mensagem para você nessa manhã. Deus abençoa cada um. Coloca a mão no teu coração, Pai, em nome de Jesus. Damos graça por essa manhã, nós te entregamos o nosso dia, nossa vida, a nossa casa, nosso sonho, nosso ministério. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, nos ensinar a valorizar cada dia, cada chamado que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, Deus, colocar nosso coração na tua missão, te servir e te adorar, em nome de Jesus. Amém? Vamos para cima, gigante. Deus abençoa. Tenha um bom dia. Que Deus guarde e revista você com a armadura dele. Acampe os teus anjos ao redor. Amém?